Meu nome é Helena Duarte. Eu tinha 32 anos quando minha mãe vendeu as 60 hectares que meu pai havia passado, anos dizendo que seriam minhas. Meu pai morreu numa manhã de agosto, em Uberaba, Minas Gerais. 3 meses depois, minha mãe me chamou para jantar e colocou uma pasta azul sobre a mesa. Ela nem pediu que eu sentasse. Helena, você precisa entender uma coisa. Você não fica com nada. Eu olhei para a pasta. Nada do quê? Ela respirou fundo e respondeu. Das terras. Por alguns segundos eu simplesmente não consegui falar. Aquelas 60 hectares não eram apenas terra para mim. Eram o lugar onde meu pai me ensinou a dirigir uma caminhonete velha, onde passei quase todos os domingos da minha infância e onde ele plantava café enquanto eu ficava sentada na cerca, esperando o fim da tarde. Meu irmão, Rafael, estava sentado ao lado dela. Ele não parecia surpreso. Na verdade, parecia aliviado. Foi quando minha mãe empurrou a pasta na minha direção. Já está tudo resolvido. Assinei a venda ontem. Meu coração começou a bater mais rápido. Você vendeu as terras do papai? Vendi o que precisava ser vendido. Por quanto? Rafael respondeu antes dela. O suficiente para resolver algumas coisas da família. Algumas coisas. Era assim que eles chamavam aquilo. Naquela noite fui embora sem discutir. Não porque eu tivesse aceitado, mas porque havia algo naquela história que não fazia sentido. Meu pai nunca falava daquelas terras como se fossem da família. Ele dizia uma frase específica toda vez que caminhávamos pelo terreno. Um dia você vai entender por que eu guardei isso. Eu nunca soube o que ele queria dizer. Até aquela noite. 2 dias depois, enquanto organizava as coisas dele no antigo escritório da nossa casa em Uberaba, encontrei uma pequena chave presa com fita atrás de uma fotografia. A fotografia mostrava meu pai em frente ao galpão das terras. No verso havia apenas 3 palavras escritas à mão. Não confie nela. Eu fiquei olhando para aquilo durante vários minutos. Minha primeira reação foi pensar que ele estava falando de outra pessoa. Mas então percebi uma coisa. A letra era dele, e a data escrita abaixo da mensagem era de apenas 11 dias antes da sua morte. Peguei a chave, coloquei dentro da bolsa e, naquela mesma noite, voltei sozinha para as 60 hectares. Eu ainda não sabia o que estava escondido naquele lugar. Mas sabia de uma coisa. Minha mãe tinha vendido as terras, e meu pai, antes de morrer, tinha deixado alguma coisa para trás, que aparentemente ela não queria que eu encontrasse. Cheguei às terras pouco depois das 8 da noite. O portão de madeira estava encostado, embora eu tivesse certeza de que meu pai sempre o trancava antes de sair. Entrei com o celular na mão e a pequena chave apertada entre os dedos. O galpão ficava atrás da casa antiga. Quando eu era criança, meu pai não permitia que ninguém mexesse naquele lugar. Dizia que ali só havia ferramentas velhas, mas eu sempre percebi que ele ficava nervoso. Quando alguém perguntava sobre aquele galpão, a chave entrou na fechadura. A porta abriu com um estalo. Dentro havia cheiro de madeira, óleo e poeira. Comecei a procurar alguma coisa que combinasse com aquela chave. Depois de alguns minutos, encontrei uma caixa metálica escondida atrás de 3 sacos de ração. A caixa estava trancada. Usei a chave. Quando abri, encontrei documentos, fotografias antigas e um envelope pardo com meu nome. Helena Duarte. Minhas mãos começaram a tremer. Abri o envelope. A primeira folha era uma cópia de um documento de registro de imóvel. Li uma vez, depois outra. As 60 hectares estavam registradas no nome do meu pai. Mas havia algo ainda mais estranho. Na parte inferior do documento existia uma anotação que eu nunca tinha visto. Meu pai havia transferido uma parte dos direitos sobre aquelas terras para mim 2 anos antes de morrer. Não era uma promessa. Não era uma conversa de família. Era um documento assinado. Fiquei parada, tentando entender. Então encontrei uma segunda folha. Era uma carta. Meu pai tinha escrito: Helena, se você estiver lendo isso, significa que alguma coisa aconteceu antes que eu pudesse explicar tudo pessoalmente. Parei, respirei fundo e continuei. Eu conheço sua mãe, conheço seu irmão, e sei exatamente o que eles vão tentar fazer quando eu não estiver mais aqui. Meu estômago apertou. Naquele momento, ouvi um carro parando do lado de fora. Apaguei a lanterna do celular. Fiquei completamente imóvel. Pela janela quebrada do galpão, vi os faróis de uma caminhonete. Era Rafael. Meu irmão saiu do veículo e caminhou diretamente para a casa. Ele não sabia que eu estava ali. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Esperei até ele desaparecer atrás da porta e voltei para a carta. A última parte dizia: Não confronte ninguém. Primeiro descubra quem recebeu o dinheiro da venda. Foi quando percebi que havia um recibo dobrado dentro do envelope. O valor da venda estava escrito em letras grandes. 2.400 mil. Mas minha mãe havia dito que tinha vendido as terras apenas para pagar algumas dívidas. 2.400.000 reais não eram dinheiro para pagar algumas contas. E havia uma última linha no recibo. O comprador não era uma empresa. Era uma pessoa. Rafael Duarte. Meu próprio irmão.
Naquela noite, eu finalmente entendi por que meu pai havia escrito aquela mensagem. A venda das terras não tinha acontecido como minha mãe contou, e eu ainda não sabia onde estavam os 2.400.000 reais. Na manhã seguinte, fui ao cartório de Uberaba antes das 9. Eu não queria confrontar minha mãe. Ainda não. Queria provas. A atendente encontrou o registro das terras e colocou uma cópia na minha frente. Foi então que percebi algo que meu pai já havia descoberto antes de morrer. A venda tinha sido registrada 6 dias depois do funeral, e o comprador realmente era Rafael, mas havia uma segunda assinatura no documento. A da minha mãe. Meu irmão não tinha comprado as terras sozinho. Minha mãe havia assinado como representante do espólio do meu pai. Perguntei à atendente se existia algum documento anterior. Ela conferiu novamente o sistema e disse: existe uma averbação feita quase 2 anos atrás. Meu coração disparou. Pedi uma cópia. Quando o documento chegou, vi meu nome. Meu pai havia registrado formalmente minha participação nas terras. Então perguntei: como alguém conseguiu vender uma propriedade sem mencionar isso? A atendente ficou alguns segundos em silêncio. Talvez tenham apresentado documentação incompleta. Talvez aquela palavra me deu mais raiva do que qualquer mentira da minha mãe. Saí do cartório e liguei para uma advogada chamada Camila Nogueira, que meu pai havia procurado meses antes de morrer. Encontrei o contato dela entre os papéis antigos. Camila ouviu tudo sem me interromper. Quando mencionei a venda, ela pediu que eu fosse ao escritório. Levei todos os documentos. Ela analisou cada página e finalmente levantou os olhos. Helena, seu pai não estava apenas tentando deixar essas terras para você. Então o que ele estava fazendo? Ela apontou para a data da averbação. Ele estava criando uma proteção para impedir. Exatamente o que sua família acabou de fazer. Fiquei em silêncio. Camila explicou que a transferência registrada em meu nome poderia colocar a venda em disputa, principalmente porque havia evidências de que meu pai havia deixado instruções claras antes de morrer. Então ela fez uma pergunta. Você sabe onde está o dinheiro da venda? Balancei a cabeça. Não. Ela abriu o recibo que eu havia encontrado. Precisamos descobrir. Naquela noite, voltei para casa e encontrei minha mãe esperando na calçada. Ela estava sozinha. Você esteve nas terras ontem? Não respondi. Ela me olhou por alguns segundos e disse: Helena, seu pai queria que Rafael cuidasse de tudo. Foi a primeira vez que ela mencionou meu pai desde a venda. Eu tirei o celular da bolsa. Então por que ele deixou documentos dizendo outra coisa? O rosto dela mudou. Foi rápido. Mas eu vi. Ela sabia exatamente do que eu estava falando. Antes que pudesse responder, meu irmão apareceu atrás dela. E pela primeira vez, Rafael não parecia confiante. Parecia assustado. Foi quando minha mãe disse baixinho: Você não sabe o que está mexendo. Eu respondi: Ainda não, mas eu vou descobrir. Na manhã seguinte, Camila me ligou às 7h30. Helena, descobrimos para onde foi o dinheiro. Sentei na cama. Para onde? Uma conta empresarial aberta no nome do Rafael. Fiquei alguns segundos sem respirar. Camila explicou que os 2 ou 4 milhões não tinham sido usados para pagar dívidas da família. Uma parte havia sido transferida para quitar um financiamento antigo de Rafael. Outra parte tinha sido enviada para uma empresa que ele havia aberto 3 meses antes da morte do meu pai. Mas havia algo pior. O contrato da venda mostrava que Rafael já havia recebido uma comissão antecipada antes, mesmo de a transferência das terras ser concluída. Meu pai tinha razão. Aquilo não era uma venda feita depois da morte dele. Era um plano preparado antes. Camila entrou com uma medida para contestar a transferência e apresentou os documentos que meu pai havia deixado. A notícia chegou ao cartório naquela mesma semana. A venda foi suspensa. Minha mãe me ligou naquela noite. Ela chorava. Helena, você destruiu seu irmão. Eu respondi calmamente. Não, mãe. Eu só impedi que ele destruísse o que o papai deixou para mim. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: Por que seu pai confiou mais em você do que em nós? Essa pergunta doeu, porque no fundo eu também queria saber. Camila encontrou a resposta em uma última página que estava dentro da caixa metálica. Meu pai havia escrito aquilo poucos dias antes de morrer. Helena, não estou deixando essas terras para você porque é minha filha. Estou deixando porque você foi a única pessoa que cuidou delas quando ninguém estava olhando. Li aquela frase várias vezes. Depois veio a parte que eu nunca esperava. Se sua mãe e Rafael tentarem vender, não brigue com eles. Mostre os documentos. A verdade não precisa gritar. Foi exatamente o que fiz. A investigação terminou 3 meses depois. A venda foi anulada. As 60 hectares voltaram oficialmente para o meu nome. Rafael teve que devolver o dinheiro que havia recebido como comissão e perdeu o controle da empresa, que tinha criado usando parte daquele valor. Minha mãe continuou morando na casa antiga. Eu não expulsei ninguém. Só estabeleci uma regra. Qualquer decisão sobre aquelas terras seria tomada por mim,
No primeiro domingo, depois de tudo terminar, fui até a propriedade sozinha. O céu estava laranja sobre as plantações e o vento passava pelas árvores exatamente como nos domingos da minha infância. Parei diante da cerca onde meu pai costumava ficar. Na minha mão estava a pequena chave do galpão. Pela primeira vez, ela não parecia representar um segredo. Representava uma resposta. Eu não ganhei aquelas terras porque lutei contra minha família. Ganhei porque meu pai havia planejado tudo para que a verdade sobrevivesse a ele. E naquele momento finalmente entendi o significado das palavras que ele repetia desde que eu era criança. Um dia você vai entender por que eu guardei isso. Eu entendi. Ele não estava guardando apenas terra. Estava guardando uma promessa. E dessa vez ninguém conseguiu vendê-la.